A diferença é quando você percebe o que é o conceito, o que a tecnologia pode fazer e você conseguir imaginar como é que vai ser diferente o seu negócio. Isso sim, aí isso você traz para as pessoas e aí nesse ponto elas começam a enxergar o uso de tecnologia não como uma ameaça, mas como um habilitador para novas oportunidades. Aí deixa de ser ameaça. Olá, eu sou Derlange Maia e estou aqui para mais um episódio do podcast Os Gestores. Hoje a gente está com o tema transformação digital e os impactos na gestão. Para falar sobre esse assunto, quem a gente trouxe, Luiz? Nós trouxemos Ricardo Rebouças. O Ricardo já tem uns 25 anos aí nessa área, né, Ricardo? Bastante tempo. Ricardo verdade. tem aí 10 anos de M. Dias Branco, hoje é o gerente de inovação e arquitetura digital. É a pessoa que tem muito conhecimento nessa área. Já conheço o Ricardo há muito tempo, já trabalhamos juntos. Profissional de muita reputação, de muita qualidade, de muito conteúdo. E eu já vou começar, Ricardo, porque tem uma coisa comigo que assim, a gente tem que partir de um conceito, né? Porque senão a gente pode estar falando uma coisa, achar que nós estamos divergindo, por exemplo, mas é porque nós estamos com conceitos diferentes. Então nós precisamos começar com o conceito. E aí a pergunta é, o que é transformação digital? Bom, vamos lá, boa pergunta, hein? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Sempre é muito bom poder estar contribuindo aí com explicações, com esclarecimentos, a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente, né, acumulou de experiência, então dar esse retorno sempre é uma boa, sempre eu acho muito bom, sempre é uma boa oportunidade de estar contribuindo de alguma forma, tá? Que você perguntou aqui é bem interessante porque, de fato, para mim, transformação digital é um conceito que não é único. Eu chamaria muito mais, ele é é um princípio. Né? Mas se você perguntar e se você for olhar tanto na literatura, quando você for olhar grandes nomes, grandes influenciadores que definem, né, que gostam de definir termos, você vai ver que existe uma variedade imensa aí de definições. O que é curioso é que, de uma maneira geral, todos eles compartilham alguns pontos, né, em termos de definição, né? Então, a gente vai ver aqui diversas, mas eles geralmente compartilham alguns pontos, que é o uso de tecnologia para você, de alguma forma, contribuir, fazer com que a empresa evolua, para que a empresa seja mais ágil, para que ela tenha, né, processos mais eficientes, mais efetivos, sempre associando a adoção de tecnologias digitais. Tá? E o que é curioso também é que é uma definição que, se você tirar o digital, você percebe que não é uma definição muito nova. Porque se você tira o digital e você olha um pouquinho para o passado, você percebe que são conceitos, olhando como base a administração, que são a base da administração. Então, se você pegar, se você compreender que são 3 pilares da administração básica, você sempre vai ter gente, você sempre vai ter processo e sempre vai ter tecnologia. Tá? Então, o que a gente está falando agora a respeito disso, dessa transformação, é uma necessidade que sempre existiu. A necessidade de transformação das empresas sempre existiu. Tá? E tem um conceito que eu vi que me chamou muita atenção, que foi da Luísa Trajano, que ela colocou que o digital não é um software. Digital é uma maneira de pensar. E isso é muito importante para que entre as pessoas tenham essa compreensão de que vai além da tecnologia. Na verdade, tem que vir algo antes, que é o pensamento das pessoas. O pensamento de quem vai usar, o pensamento do gestor tem que ser voltado para que ele tenha uma capacidade de imaginação, uma capacidade de projeção que contemple também a tecnologia, que contemple também as coisas que estão aparecendo de novidade. Tá? E, por acaso, nós estamos falando agora da transformação digital, porque a avalanche de possibilidades e de tecnologias novas, tecnologias emergentes, inteligência artificial, tudo isso que a gente está vendo aí aparecendo agora, é obrigatório que o gestor tenha, né, um conhecimento básico para que ele possa ampliar o repertório de possibilidades. Sim. De transformação. De alcance, né? De alcance, de uso no seu dia a dia. Então, eu acho que pode dizer, Ricardo, que tudo isso que você disse, transformação digital,
já chego aqui na próxima pergunta, é importante porque é até uma mudança de cultura. No momento Sim. que você me diz que o Sem dúvida. digital está muito mais, né, na questão da mentalidade, né, de comportamento e tal, eu estou querendo dizer assim, estou transformando, o mundo está mudando, a gente tem inúmeras demandas e tal, o mundo está mudando, e as empresas, tanto públicas como privadas, precisam acompanhar essa mudança. Precisam estar à frente, com certeza com pessoas, né? E aí, se eu estou falando de pessoas, eu estou precisando falar de cultura organizacional. Perfeito. E aí eu preciso dessa mudança cultural. A gente pode dizer que é por isso que a transformação digital é importante, porque é o que a gente tem de mais precioso dentro de uma instituição é a cultura, não é? Então, de que forma a gente pode dizer da importância, da força que da necessidade, como você já falou. Hoje já é um comando, já é uma coisa mandatória, não tem opção. Não quero essa história de transformação digital, não quero entrar nessa onda, isso é uma coisa da modernidade, não tenho mais essa opção, não é? Não só importante, é obrigatório, né? Como de fato essencial. E você considerar a cultura é algo que pode ser determinante. Ou você não considerar que isso é uma cultura, pode ser algo determinante para você conseguir ou você não conseguir realizar a transformação. Porque, veja só, quando a gente pensa que é uma cultura e como a gente vai conduzir essa mudança, você está falando de gente. Né? Então, você está falando aqui do como as pessoas se acostumaram a fazer as coisas. E o grande ponto é porque a velocidade das tecnologias agora está muito grande. E o ponto também que eu acho que é importante a gente ressaltar é que também não é algo que é, para mim, o fim do mundo, ou que é algo assim que está muito fora do inalcançável das pessoas. Porque tem outro fato que é curioso, que é assim, nós já nascemos com o gene da transformação, como também nós já nascemos com o gene da agilidade. Então, se você for olhar por tudo que o ser humano passa na sua vida, é uma constante transformação. Então, nós já temos, em algum momento isso se perde, e a cultura toma conta. Então, da mesma forma, né, que tem uma frase célebre aí que diz que a cultura pode matar, né, comer a estratégia no café da manhã. Drucker, né? Do Peter Drucker, exato. A cultura organizacional devora a estratégia no café da manhã. Perfeito. Então, do mesmo jeito, vai devorar qualquer iniciativa aí de transformação digital no café da manhã da mesma forma, se isso não for respeitado e considerado. Ricardo, eu sou da área de tecnologia, de informação, você também, Derlange também, né? Mas tem a história das pessoas, né? E tem uma relação direta, transformação com inovação, né? Existe uma relação. Sim. O modelo mental, de uma maneira geral, ele não é tão inovador das pessoas. As pessoas, às vezes, se resguardam numa zona de conforto. Como é que você acha que a gente pode fazer com que as pessoas incorporem essa coisa mais da inovação, né? Do novo, né? Como é que você acha que a gente pode fazer com que a gente leve essa nova característica para dentro das instituições, para que a gente, como você disse, mandatório, obrigatório, pré-requisito, inovar na organização? Antes de você responder, eu vou botar mais uma pimentinha. E se, além do papel das pessoas, de que forma a liderança, de que forma o líder pode atuar para que isso aconteça? De que forma ele pode impactar nessa questão das pessoas? De que forma ele pode influenciar isso? Eu vou separar aqui Já que você para organizar. é o líder, né? Sim. Então eu vou organizar aqui. Também. Perfeito, eu vou organizar aqui em 2 pontos também, tá? O primeiro que você colocou, Luiz, eu acho que tem algo que é muito de base, que é cultural mesmo, né? Eu não consigo dimensionar aqui qual é a abrangência, mas eu percebo que é uma característica, talvez, né, de Brasil mesmo, tá? Que é uma cultura de erro, punição e um sentimento de culpa. Uhum. Certo? Então, as pessoas, quando você faz essa tríade que você olha para se a pessoa errar, ela vai ser punida e vai gerar um sentimento de culpa. Isso mata qualquer iniciativa de você pensar diferente, porque você termina se segurando naquilo que você sabe ou naquilo que você consegue fazer para não errar. Tá? Então, existe algo que precisa mudar,
que é você mudar essa linha de erro, punição e culpa para escolha, consequência e responsabilidade. Muito bom. Se você muda isso nas pessoas, você faz com que ela perceba que ela pode fazer algo diferente e tudo que ela fizer vai ter uma consequência. E que ela é responsável por aquela consequência, não só no positivo, mas pelo negativo também. E o principal é que você empodera ela para ela ter, que é o princípio da palavra responsabilidade, a capacidade de responder. Então você empodera a pessoa para que ela tenha essa capacidade de dar uma resposta. Então você sai do sentimento de culpa e você traz para um sentimento de proatividade, de você fazer com que as pessoas percebam que podem, se apropriem, percebam que podem fazer coisas diferentes e que o erro é inerente à vontade de fazer diferente, de inovar. Tá? E aí, passando aqui para a pergunta, para a pimentinha que você colocou aqui para a gente, como é que o líder faz isso? O líder vai ter que motivar isso, ele vai ter que patrocinar isso, ele vai ter que entender que o erro faz parte do processo. O erro faz parte do processo de aprendizado, do processo de evolução. É muito difícil, é praticamente impossível você dizer o seguinte, como é que eu vou mudar, como é que eu vou evoluir sem errar? Você tem que errar, mas não estou falando aqui do erro que é o erro por displicência, tá? Mas erros novos, né? Você errar coisas novas sempre é bom. Contanto que você tenha, claro, né, a consciência de que você está buscando algo maior, né, que é o que eu coloquei também, a capacidade também que tem que ser estimulada, a capacidade de pensar, a capacidade de imaginar coisas novas, a capacidade que você tem que ter, despertar nas pessoas, aí sim, papel do líder, né, de instigar, né, a que as pessoas possam ter a sua própria opinião. Interessante, viu, Derlange? Eu estou muito confortável nessa sua fala, porque uma vez eu fiz um vídeo sobre os meus erros. Então, eu botei lá meus erros, aí eu recebi um monte de comentário. Rapaz, tu falou dos teus erros? Acho que foi aí que eu aprendi. Quando você parar para pensar, olha um pouquinho, analisa quantos erros você teve e percebe quanto você aprendeu com os erros, né? E nós estamos falando de erros, não como displicência, erros mesmo que tentou-se tomar uma decisão e a decisão deu algum problema. Deu errado. Então, a gente desenvolve, a gente cresce no erro, né? Então, eu acho muito bacana o que você falou, porque esse é um papel do líder. Deixar as pessoas arriscarem. A gente tem muita preocupação em tomar decisão e às vezes tem medo. Não toma decisão porque tem medo de quê? De errar. E aí você deixa de fazer as coisas, deixa de evoluir porque você ficou com medo de tomar decisão e, como consequência, um erro, né? Pela fala do Ricardo, deixar as pessoas arriscarem e responder pelos resultados, né? Sim. É aí que vai vir o aprendizado. Exatamente. Isso. Porque não tem problema, não tem problema errar. Certo? Isso. Eu respondo pelos meus resultados, mas eu não vou ser penalizado por isso, né? E aí, então, fazendo aqui um apanhado, a gente começou falando de transformação digital, que na verdade é uma mudança na cultura, dentro da organização. E agora a gente está caminhando para dizer essa mudança de cultura, ela ocorre se houver uma mudança na cultura de inovação. Se houver um fomento à inovação, à experimentação dentro da instituição, não é? E aí, não tem como haver inovação se não houver tolerância ao erro, se não houver essa abertura. Definitivamente, não tem. Não tem como. Faz parte do processo de inovação. Por mais que ele seja livre, né, para criar, mas sempre eu vou passar pela possibilidade de errar. Não tem outra forma. E aí, eu já puxo aqui para a questão de, tudo bem, transformação digital, precisa, mudança na cultura, inovação. Mas, assim, tudo isso traz desafios, né, Ricardo? Sim. Não é assim, estou vendo aqui o podcast, amanhã eu vou iniciar uma transformação digital na minha empresa, já sei o que eu tenho que fazer. Quais são esses desafios? Não deve ser fácil, né? Não é. Que desafios você identifica, você vive no seu dia a dia? Veja só, eu procuro olhar assim, ó. No final das contas, não tem nada fácil, tá? Então, o que precisa ter... Se for fácil, a gente desconfia, né? O que precisa ter, de fato, é uma disciplina, né? Uma disciplina de querer colocar para frente, o que precisa ter, né? Uma clareza de onde se quer chegar. E quando você tem essa clareza de onde quer chegar e a disciplina, tá? O erro ele vai ser parte, né, do processo. E o que é interessante é que eu na sua fala aqui, eu me lembrei de destacar também, é que você eliminar o que dá errado
também é aprendizado. O processo de aprendizado, dentro do processo de aprendizado, e quando você está tentando coisas novas, você eliminar o que não funciona também é muito bom. Então, é necessário que isso seja, né, algo como alvo. Então, você eliminar hipóteses que você achava que ia dar certo e não dá certo, e você saber, ó, esse aqui não dá, esse outro aqui também não dá. Então, isso também é positivo. Então, o desafio é você conseguir fazer com que dentro de uma instituição todo mundo tenha a mesma clareza, certo? Então, eu coloquei aqui 2 pontos aqui, que é a clareza e a disciplina, tá? Então, dependendo do tamanho da organização, né, dependendo da estrutura de funcionamento, da indústria que está envolvida a organização, você vai ter uma dificuldade maior ou menor de fazer com que a maior parte, eu não vou colocar nem todo mundo dentro da empresa, né, mas a maior parte dos colaboradores tenham essa mesma visão, que você consiga compartilhar de forma clara essa mesma visão de onde se quer chegar, certo? E fazer com que isso seja perseguido, né, e buscado de forma disciplinada, né, de forma consistente, entendendo que tem um erro no meio do caminho, então que vai ter algo que não vai dar certo, mas que no longo prazo você vai certamente colher frutos, porque você vai estar aprendendo bastante, você vai ter aprendizados que vão ser correlacionados e você vai terminar aplicando esses aprendizados que você tem em diversas áreas da instituição. Ricardo, eu tenho sempre defendido que é importante para o líder, para o gestor, preparar o ambiente, né? O ambiente físico e o ambiente das relações, né? Para uma inovação prosperar, para a criatividade prosperar, o ambiente tem que ser flexível, né? O ambiente tem que ser limpo, limpo não no sentido da limpeza, mas das relações, né? Não pode ter uma relação tóxica dentro do ambiente desse, que você não vai criar um ambiente de criatividade, de inovação. Então essa é uma coisa que eu defendo já há muito tempo, que para você fazer qualquer tipo de transformação, o ambiente tem que estar preparado para isso, né? E o ambiente vai desde você acertar, combinar com o gestor maior da instituição, que você vai levar uma inovação, que você vai fazer uma transformação digital. Isso não pode partir do interesse de uma área só, isso precisa ser negociado, porque a inovação naturalmente pode trazer resistência de outras áreas, então você tem que estar devidamente preparado para entrar nesse processo, né? É uma coisa que eu tenho defendido muito, para que as pessoas não entrem, vou inovar, vou caminhar, vou fazer uma transformação digital, sem estar devidamente acertado na organização como um todo. Mas eu queria sair um pouco desse processo mais de gente, de gestão, e falar um pouco de tecnologia, né? Perfeito. A gente está ouvindo falar aí, né, de tudo que a neurociência está trazendo, de tudo que a inteligência artificial está trazendo, do que a impressão 3D está trazendo, do que o blockchain está trazendo. Tudo isso aí, a gente pode dizer que se resume a tecnologias emergentes, né? Traz um pouco dessa fala aqui para a gente agora, né? Entra um pouco nessa tecnologia, nessas coisas que estão sendo discutidas aí, e que aparentemente está tão distante para alguns, mas está tão na mesa de outros, né? Queria ouvir você um pouco sobre isso. Bom, trazendo a linha aqui da tecnologia, eu sempre olho a tecnologia, a maioria das instituições, como eu falei aqui dos 3 pilares, né? Pessoas, processo e tecnologia, a tecnologia vai ser meio, tá? Então, o que é importante nessas novas tecnologias é você entender que elas devem ser um meio, né? Tirando empresas que são de tecnologia, né? Todas as outras vão ter negócios que vão ter a tecnologia como suporte. Então, é importante você saber como utilizar. Então, para o gestor, é se apropriar um pouco mais de como isso pode ajudá-lo, tá? Então, a gente vê aí, muito se tem falado aí do ChatGPT, aí da inteligência artificial que está sendo, né, muito utilizada, e isso tem que ser visto, e pode ser visto, eu acho que deve ser visto, né, como uma ferramenta de suporte, de aceleração, né, de uso contínuo para que diversas áreas da empresa que possam tocar para frente, tá? Na área do blockchain, né, a gente vê aí, tá aparecendo aí o DEX, né, que é a nova moeda que está se falando aí, mas não só o DEX, mas você entender o conceito do que está por trás do DEX, até do mecanismo de blockchain, que você pode ter aí contratos aí firmados sem ter um ponto único de verificação, um ponto único de controle, e você trazer diversas possibilidades para isso, né? Então, quando a gente fala aqui de contratos, de acordos, dentro da instituição você tem
diversos, né? Diversos níveis e diversos níveis de possibilidades, não só entre empresas e pessoas, entre instituições, inclusive de nacionalidades diferentes, e você começa a olhar para isso com essa nova visão. Né? A gente tem aí também que tem evoluído bastante a parte de business intelligence, né? Que agora está muito mais voltado aí com a evolução da inteligência artificial, né? O potencial ampliou bastante de você extrair conhecimento a partir de dados, e você, com a base de dados que todas as organizações hoje têm o seu sistema de informações, é obrigatório também que tenham os seus sistemas de informação. Então tem um mundo de possibilidades aí com o uso aí de técnicas de aprendizado de máquina, né, machine learning, que você pode fazer com que você potencialize as informações que você tem dentro da sua base de dados. Inclusive, hoje em dia, se torna outro negócio a venda de informações e o conhecimento extraído das informações que tem. Tem muitas empresas que estão criando novos negócios a partir da venda de informações e da venda do conhecimento a partir dessas informações. Vem até a questão de um desafio que a gente pode acrescentar, é que eu tenho tanto dado, tanta informação, inclusive de pessoas, e aí eu preciso garantir a privacidade, né, dessas pessoas, e passa a ser um desafio, porque aí já é outra, já gera uma série de outras demandas e cuidados e cautelas que a organização tem que ter para poder, de fato, proteger os dados pessoais, né? É um desafio que a gente identifica como sendo, eu uso, tá muito bom e tal, mas eu preciso também observar outras questões adjacentes que aparecem, né? Mas aí, Ricardo, quando você fala de todas essas tecnologias, né, tem Big Data aí, blockchain, inclusive, tem muito ainda para crescer, na verdade está gatinhando ainda, né? Realidade virtual. Tem muito. Mas tudo isso, às vezes a gente pode estar pensando assim, eu vou comprar isso, vou adquirir isso, mas no final das contas eu nem sei direito de que forma que isso vai trazer um impacto positivo para mim. De que forma, por exemplo, se eu trouxer blockchain, isso vai agregar para o meu negócio, para o meu serviço, né? E a gente tem que buscar, na verdade, a transformação digital, ela busca o quê? Que a organização consiga ser mais ágil, otimize seus processos, não é? Que eu consiga gerar mais resultados em menos tempo. Inclusive, novos negócios. A partir de um uso de uma tecnologia, eu consigo visualizar uma nova forma de também gerar riqueza, né? E etc. E aí, eu entendo que para isso eu preciso desenvolver internamente. Por exemplo, minha equipe tem que ter novas habilidades, né? É uma questão muito que as pessoas falam assim, inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente. Será? O que é que você acha assim, sobre isso? Será que, na verdade, isso é uma tecnologia que vem para fazer uma coisa que é facilmente substituível, e aí eu tenho que me desenvolver mais, eu tenho que buscar até utilizar essa tecnologia para agregar meu trabalho, né? Então, assim, fala para a gente qual a tua opinião sobre a chegada dessas tecnologias e que, na verdade, eu tenho que esperar que benefícios. Ótima pergunta, porque eu vou juntar agora com o que eu falei desde o começo, tá? Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que, primeiro, né, eu também sou um gestor de tecnologia, né? O Luiz também tem como base a tecnologia. Isso não pode ser... Você foi meu primeiro chefe, preciso dizer. Primeiro, todo sabia que eu tinha sido o primeiro. Eu saí do estágio, foi meu primeiro emprego, né? Oficial. Então olha aí, coisa boa. Então, o que eu estava vinculando aqui uma coisa com a outra, né? Do que eu estava comentando, é que quando você me perguntou qual é o desafio da empresa, é a visão. Então, o desafio da parte, né, do gestor de tecnologia e do gestor das outras áreas, de todas as outras áreas, que na verdade isso não dá para ser uma bandeira de tecnologia. Não dá. Primeiro tinha que ser uma bandeira, e eu não diria nem uma bandeira, mas o exercício, e aí, dentro da sua pergunta, que como é que a gente possibilita isso? Como é que a gente traz novas capacidades para as pessoas? O principal é a capacidade de imaginar, que parece que se perdeu, de você conseguir imaginar o que é que tem que ser diferente.
O que eu percebo é que muitas vezes eu disse, tem inteligência artificial, beleza, vamos usar inteligência artificial. Tem aqui blockchain, vamos usar, então vamos aprender o que é blockchain. No primeiro momento, o aprendizado da tecnologia, ela tem que servir para lhe possibilitar imaginar de maneira diferente. Mas até ela se tornar realidade, você tem que imaginar. Você tem que ter a capacidade de criar, de entender como é que aquele conceito daquela tecnologia vai modificar o seu negócio, vai modificar o trabalho que você tem dentro da sua área. Se isso não acontecer, o que vai ocorrer de forma natural é um monte de gente estudando, um monte de gente vendo que isso aqui é inteligência artificial, vai aprender a usar as tecnologias, mas de forma prática e aplicada, vai ser muito difícil ter resultado. Ou vão ser coisas muito pontuais. A diferença é quando você percebe o que é o conceito, o que a tecnologia pode fazer e você conseguir imaginar como é que vai ser diferente o seu negócio. Isso sim, aí isso você traz para as pessoas e aí nesse ponto elas começam a enxergar o uso de tecnologia não como uma ameaça, mas como um habilitador para novas oportunidades. Aí deixa de ser ameaça. Mas enquanto estiver olhando exclusivamente para a tecnologia, ela vai ser, inevitavelmente, ela vai ser vista como ameaça, porque ela, do jeito que está caminhando, ela vai estar com a capacidade de processamento, a capacidade de compreensão e de interpretação das coisas, que vai muito além da nossa capacidade, de uma maneira geral. Interessante que, Ricardo, eu estava vendo um estudo esses dias, agora não lembro bem de qual instituição, mas ele fala que a maioria dos projetos de inteligência artificial fracassam. E não é por causa da tecnologia. É por causa exatamente dessa... Eu chamo de contágio, né? Se eu chamar de contaminação, mas eu tirei essa palavra que é muito ruim. Mas contágio. A gente precisa, aí na minha opinião, queria ouvir você, se você concorda, a gente precisa contagiar a instituição com a inteligência artificial. Lá no nosso caso, por exemplo, do Tribunal de Contas, o que é que a gente acha que precisa fazer? Os conselheiros conhecerem. Não precisa trabalhar no detalhe da inteligência artificial, mas precisa conhecer um pouco isso. Né? Todas as secretarias, independente da Secretaria de Tecnologia, conhecer o que é inteligência artificial. E aí a gente desmistificar algumas coisas, e nesse contágio, aí sim, estamos entendendo o que é isso. Até porque muita gente, como a Derlande falou, muita gente acha que vai perder o emprego. Então, alguns empregos realmente deixaram de existir, outros surgirão. Então, esse contágio é fundamental. Isso que você falou é importantíssimo, porque eu não preciso necessariamente entrar fazendo um projeto de inteligência artificial agora dentro de uma instituição. Eu preciso contagiar. Do menor para o maior. Na hora que a gente tiver esse contágio. E uma coisa, eu acho que, para mim, isso é o fundamento da implantação de uma transformação. É você saber, a empresa inteira entender que aquela transformação tem um motivo, né? E ela tem determinado tipo de especificidade que precisa ser trabalhado por todo mundo. Esse é o meu pensamento nessa introdução de novas tecnologias. E eu concordo. E o que eu vou trazer aqui de interessante aqui na sua fala é que quando você falou aí no contágio, o exemplo que você colocou, você começou pela turma de cima. Sim. Né, do contágio. E na maioria das vezes, né, claro que você tem que considerar a cultura da instituição, tem algumas instituições que você tem que olhar primeiro para a base, contagiar a base para depois fazer a coisa acontecer, dependendo do que você queira. Mas no caso, e eu concordo no caso do uso de tecnologia, dessas tecnologias emergentes, a compreensão de quem está no topo das decisões, ela precisa existir. Né? E aí ela vem contagiando de cima para baixo, exatamente pela insegurança que as pessoas têm. Porque, veja só, de que adianta eu olhar para um par meu e dizer para ele, ó, não se preocupa não. Não se preocupa não, porque isso aqui não vai tomar, né, o teu lugar, você não vai ser substituído, certo? Ele vai olhar para mim e vai agradecer, né, a força que eu estou dando, mas na verdade se o superior dele, que é quem define a permanência ou não, né, dele na posição, se ele não tiver contagiado, né, a confiança, né, de que isso é algo que vai ser benéfico e vai ser um propulsor, ela fica estremecida. Perfeito. Né? Isso mesmo. Então, esse contágio, né, tem que ser estrategicamente pensado para saber como vai ser
tocado para frente, tá? Interessante aqui nessa sua fala também, se a gente pegar algumas técnicas de algumas ferramentas de gestão, por exemplo, como o OKR, ele começa por cima e depois vai por baixo e o meio que se encontra, né? O meio encontra uma maneira de se resolver e de fazer com que tudo aconteça, né? Então, é exatamente também pensando na linha que você colocou aí do contágio, né? Então, começa contagiando por cima e depois vai fazendo com que toda coisa aconteça. Ricardo, todas essas tecnologias são investimentos, né? Sim. Qualquer uma delas, a instituição precisa, de fato, investir naquilo ali, financeiramente falando. A gente pode até ter uma cultura de base em que, né, se inicia à vontade, percebe o valor, mas tem que vir de cima até porque tem um investimento naquilo ali. Né? Agora, deixa eu só... os dois nunca discordam, né? Mas não é discordância, mas assim, quando você fala assim, você toca muito na história do investimento. Mas mais do que o investimento, ele precisa entender, ser contagiado e ser, vamos dizer assim, mais do que ele participar, ele precisa se comprometer, né? Porque quando ele se compromete, aí a instituição fica mais, vamos dizer, protegida. Né? As pessoas ficam mais protegidas. Porque o investimento por si só pode até ter um recurso. Mas isso é moda. Vamos fazer. Todo mundo está fazendo isso, vamos fazer também. Na verdade, é para agregar. Não é para ser só questão de investimento. Né? Claro, é agregando, fortalecendo isso que tem que vir de cima. Isso. Sim, perfeito. Fato, sempre. Né? Tem que vir nessa situação, não tem jeito. E perceba só disso aí que você está colocando, tem que ser assim na minha visão. Vou explicar por quê, certo? Porque toda vez que você vai falar em investimento, certo? Automaticamente vai vir um pensamento de qualquer gestor, de qualquer investidor, assim, quando é que retorna, certo? E quando você está falando aqui em tecnologias emergentes, que a gente não sabe ainda com que velocidade vai evoluir, se vai para frente, se não vai vir muito de uma visão, que aí volta aqui ao ponto aqui da capacidade de imaginação e de criar tendências, né? Se isso não tiver muito claro que seja algo que eu compreendi, e eu acredito, e eu vou para frente, independente do retorno. Independente do retorno. Certo? Nesse momento em que a gente está, da velocidade em que se cria tecnologia e que se divulga tecnologia, isso tem que ser uma característica bem, bem importante também. Você entender que trabalhar com inovação pressupõe uma aposta de que é algo que você acredita que vai dar certo. Mas você pode passar por diversas experiências e aí volta também para a parte, né, que o erro faz parte do aprendizado, de que nesse percurso várias coisas podem dar errado. E vão dar errado, porque é assim que a vida é real. É interessante, viu, Darlan? Eu lembro que a inteligência artificial é uma coisa bem antiga. Vamos lá para 1940, 1950. Mas em 1994 eu conversava com o Vasco, que hoje é um doutor nessa área, nós três conhecemos o doutor Vasco, e ele tinha os sistemas especialistas, né? Já era inteligência artificial. O que foi que houve? Que inteligência artificial vem. O que foi que houve que deu um boom e agora todo mundo só fala nisso? Tudo bem, tem a história do ChatGPT, mas o que foi que houve na realidade para que todas as pessoas só falem agora inteligência artificial? Quando foi que essa chave virou? Pois o que foi que houve? Eu vou colocar aqui a minha visão do que fez isso aí acontecer, certo? Esse assunto que a gente está falando aqui agora é da visão e da percepção do que vai ter e da aposta. Tá? Isso só é possível hoje porque lá atrás grandes empresas e governos, por exemplo, a China foi um dos países que estabeleceu como meta, né, até 2050 ser uma potência em inteligência artificial. E o que acontece quando o país define isso? O país define isso e não sabe qual vai ser o resultado disso, certo? Acontece que políticas públicas acontecem, investimento acontece e você toda a estratégia vem junto. Toda a estratégia junta, então todo o ecossistema começa a acontecer, você estimula o campo da pesquisa, aí os grandes players de tecnologia, né, aí Google, né, Facebook, né, Meta, né, agora, e todos os outros, né, a Microsoft, quando enxergam isso e começam a evoluir, e começam a investir pesadamente nisso,
A gente escuta o investimento pesado que teve agora, que a Microsoft fez no ChatGPT, mas isso não vem de agora. O resultado não foi desse investimento agora, foi do investimento lá atrás. Sim. Que foi uma aposta, e aí agora que o fruto tá nascendo. Então, esse fruto só nasceu agora por causa disso. E por que todo mundo agora só fala disso? Porque há muito tempo atrás se percebeu que o volume de informação e o volume de dados que ia ser gerado com a internet, com aplicativos, com celular, com tudo isso, ia ser de uma quantidade tão absurda que se não tiver algo para fazer de forma automatizada, não vai, os negócios não vão prosperar. Então, se você perceber hoje, né, se você coloca aqui grandes players aqui que trabalham, né, com mídia paga, tem uma sofisticação muito grande de uso de inteligência artificial, de análise de dados, análise preditiva, as sugestões que a gente vê hoje, que a gente não sabe que mas é uma das técnicas de inteligência artificial que começou lá atrás com a Amazon, que sugeria livros para você ler, mas a sugestão hoje é algo que é o seguinte, que tem que ter. É como o código de rastreamento. Um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, a UPS lançou, onde não tinha nem internet, ela lançou o código de rastreamento e era uma novidade. Hoje em dia, se não tiver código de rastreamento, você nem compra. Então, hoje em dia, se você não tem um aplicativo que não sugere alguma coisa para você, entendeu? Você fica sem entender por que não está me sugerindo aqui o que é melhor para mim. Sente falta. Entendeu? Você sente falta, né? E você não sabe, mas ali por trás tem uma sofisticação muito grande de uso de inteligência artificial. Como as sugestões, os anúncios que aparecem para você, né, a coleta de informação que isso que acontece hoje a todo momento, tem uma gama de recursos de tecnologia, de uso de inteligência artificial muito pesada. Eu costumo dizer que essas empresas que hoje são as mais ricas do mundo, né, os grandes players, como o caso da Amazon, não é uma empresa de varejo, ela não é rica porque ela é empresa de varejo, ela é rica porque ela faz bom uso, ou melhor, né, sabe tirar, de fato, o proveito dos dados que ela possui. Seja para entender quais as necessidades das pessoas e oferecer, você imagina, se eu tenho uma informação sobre o Ricardo e sei que ele precisa comprar um relógio, se eu te oferecer um relógio, a chance de você comprar é muito maior do que se eu oferecer para uma pessoa que não está precisando comprar relógio. Claro. Perfeito. Então, essa é a grande, é a riqueza, de fato, que tem por trás dessas grandes empresas, né? Verdade. E aí, nós estamos falando muito de empresa, muito de iniciativa privada, mas o Ricardo já foi do setor público também. Já tive essa experiência de passar pelo mundo público. Um bom tempo também, né, Ricardo? Um bom tempo. E o setor público não está de fora do que a gente está conversando, não é? Verdade. Não está de fora. Inclusive, a gente tem uma lei, a Lei do Governo Digital, que fomenta isso. Então, é um assunto que não é só para gerar lucro e riquezas para as empresas da iniciativa privada, mas é algo que não tem mais como o setor público fugir. A gente tem a plataforma gov.br, né, que ela traz ali uma série de serviços. Quem é hoje o cidadão que nunca precisou utilizar aquela plataforma? Na sua opinião, Ricardo, o que diferencia? O que Derlange tocou agora no setor público, mas, no final das contas, sobre esse aspecto é a mesma coisa. Eu já sei até o que você vai dizer, eu já imagino até o que você vai dizer. Mas a gente precisa inserir nesse contexto a administração pública porque ela não está de fora. Né? E às vezes a gente pode pensar assim, isso aí é só para as empresas. Mas não é. Eu acredito aqui que o que você estava pensando que é o seguinte, tudo que a gente falou aqui, a gente falou de empresa porque a gente começou a colocar alguns exemplos, mas quando a gente estava falando aqui de transformação digital, quando a gente estava falando aqui dos desafios do líder, de como, né, destravar, do contágio, né, das pessoas, nada disso a gente falou a gente fez essa diferenciação, essa distinção, certo? Então, para mim é a mesma coisa, certo? O que você precisa é a visão de qual é o potencial de você conseguir enxergar como utilizar essas tecnologias
para poder possibilitar. E eu concordo com você, tem o GovBR, tem o próprio Pix, Sim. entendeu? O próprio Pix aí, que hoje em dia ninguém sabe nem mais o que é TED, o que é DOC, entendeu? Todo mundo só sabe o que é Pix. Hoje uma pessoa que Entendeu? não tem Pix. Olha a pessoa que tá no. né? É estranho a pessoa que não tem Pix. Olha, qual é o teu Pix, né? Virou, né? Uma coisa muito comum de se conversar. Muito popular. Muito. E excelente, É. né? É assim, foi uma solução excelente. Então, E é transformação digital. é transformação digital. Né? O próprio GovBR, a interligação dos aplicativos que você tem é transformação digital. Tá? Agora, como é que isso acontece? Isso acontece porque, em algum momento, aí eu não tenho dúvida em relação a isso, entendeu? Alguma pessoa conseguiu enxergar isso e apostou, e acreditou, e investiu, e deu recursos, e proporcionou, patrocinou para que isso acontecesse. Verdade. Sem dúvida. Na iniciativa privada, a gente leva para a questão do lucro, né, da maior produtividade, mais retorno, mais produtos que eu posso oferecer, mais serviços, novos negócios que eu posso criar com base nisso. Setor público, eu posso pensar, ter mais qualidade, até mais produtividade, por que não, né? Mais eficiência, políticas públicas mais efetivas. Então, não é a questão do dinheiro, do financeiro em si, Não, é a mas questão do valor. de agregar na nossa missão. Não é? É a percepção do que é valor. Para quem você. É a percepção do que é valor para quem você está prestando determinado serviço. E isso também não é olhando, se você está direcionado aqui para o mundo público, a percepção do que é valor, isso se aplica também e muito na iniciativa privada. Porque você tem que, de fato, entender o que é valor para o seu cliente, o que é valor, né? E quando eu estou falando aqui cliente, não é necessariamente quem está pagando. E em último caso aqui, a gente pode entender que é o seguinte, que o cidadão está Sim, pagando imposto. é o nosso cliente, Entendeu? né? Nós aqui estamos pagando imposto, então o que agrega valor? Em que esfera você está atuando e o que é esperado, né? O que vale a pena? O que ele precisa e o que, além do que ele precisa, o que ele vai entender que é um diferencial e o que vai em cima da dor dele, daquele serviço que está sendo prestado. E as pessoas também, mesmo as mais simples, passaram a utilizar a tecnologia de alguma forma. E é uma forma de pressionar também. Existe uma pressão da sociedade, né? Além de tudo que a gente falou aqui, para que a gestão pública dê as condições, né, através da tecnologia, melhores condições para que eles utilizem o sistema de saúde, o sistema de educação, né, o sistema de segurança. Ser inclusivo, né? Exatamente. Tem coisa que eu acho aparentemente simples, mas sensacional. É a história do vídeo monitoramento. Quando o pessoa está lá, um cara que acabou de fazer um assalto, está lá no sinal parado na moto, a polícia chega e pega aquele cidadão porque pegou a placa, viu que ele assaltou em tal local, tem todo um sistema que leva aquilo. Aparentemente simples, mas sensacional, porque você tem olhos, hoje em dia as câmeras estão em todo canto. Então, existe essa possibilidade, e aí também o uso da inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. Mas olha só, Ricardo, assim, às vezes pode parecer para as pessoas que isso é uma coisa muito fora do dia a dia, fora da realidade. Distante. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa, não precisa necessariamente dizer, você já passou por várias empresas, mas onde você fez, mas se quiser também fique à vontade. Alguma coisa que você diz, puxa, essa é uma transformação, essa é uma inovação. Você tem condição de dizer alguma coisa para a gente, assim, do que você já fez ou do que você participou? Um case, assim, né? Sim. Boa pergunta. Diga só uma. Não precisa ser É. muitas, assim. Me veio aqui à cabeça, o Luiz, aqui, eu acho talvez por eu estar aqui com vocês dois, da época lá do próprio Tribunal de Contas, Sim. que teve a parte do processo eletrônico, a parte da implantação do processo eletrônico. Então, na época do Tribunal de Contas, né, a gente, junto com a que ainda não era o processo eletrônico, mas era a digitalização do processo, aí era a foto, né, do documento, mas aquilo possibilitava que a pessoa não tivesse que abrir o documento. E junto a isso, teve também, né, que eu vi que foi transformacional na época, e eu fiquei muito, muito satisfeito, né, em estar participando, foi a vinculação de uma meta mensal a
a um trabalho que precisava ser feito dentro de um órgão público que fez com que a gente saísse, né, de uma situação onde a gente tinha um acúmulo, né, de muito tempo, né, de processos que precisavam ser julgados, e a junção dessas duas coisas, a digitalização com a velocidade, com o estímulo lá de metas a serem cumpridas, fez com que a gente, em tempo recorde, né, passasse a julgar muitos processos que estavam ainda esperando julgamento, né? Então, isso eu me lembro que foi assim, não foi pontual, foi algo que foi envolvendo muitas áreas, foi algo que foi dentro de um órgão, né? Dentro de um órgão inteiro. Sim. Então, isso eu vi como algo bem diferente. Tem só uma informação para passar para as pessoas que vocês podem estar pensando, pois, mas isso acontece hoje. O Ricardo está falando de coisa de 13 anos atrás, tá? Então, hoje verdade, talvez isso seja uma coisa comum que também não é tão comum. Mas isso foi feito há 13 anos e realmente foi inovação. E que isso é comum só prova a velocidade do negócio, né? Isso. Porque se em poucos anos, que a gente pode considerar que são poucos anos, já houve uma mudança a ponto de que passou a ser uma coisa comum, então a velocidade ela é absurda, né? Nesse caso da transformação digital. Sim. E você falando disso, eu lembrei, quer dizer, eu acho que algumas organizações, em alguns momentos, têm espírito inovador. E eu acho que isso depende muito da liderança, né? Da visão, concordo com você. Da visão, né? Porque esse fato que você citou, esse espaço, esse tempo que você citou, foi um tempo de muita inovação. A gente podia passar aqui um programa falando sobre as inovações dessa época aí. Eu também fiz parte, né, junto com você e com a Derlange e outras pessoas, mas é muito interessante. Isso e eu acho legal quando a gente fala de transformações aparentemente simples. Porque existe o mito de que as inovações, as transformações têm que ser coisas extraordinárias e de muita tecnologia. Às vezes a gente faz uma transformação que ela é extremamente simples, né? Mas que chega, no nosso caso da gestão, chega no cidadão, agrada ao cidadão, facilita a vida do cidadão. E às vezes é uma coisa super simples. Então eu acho que eu gosto de desmistificar isso. Inovação, aí tem uma discussão conceitual sobre disrupção e tal, mas se a gente fala de inovação, ela pode ser simples. Ela pode ser... Inovação é aquela coisa que alguém pode dizer, puxa vida, por que eu não fiz isso antes, né? Então, assim, essa é uma coisa muito interessante da gente trazer para essa discussão, a inovação como uma coisa simples também, né? Me lembrei de outras, se você me permitir aqui compartilhar aqui com vocês, que também é nessa linha da simplicidade de algo que dá retorno, resultado, né? Lá na M. Dias Branco, a gente tinha sempre a vontade, temos isso como estratégia de democratizar o uso da tecnologia. Tá? Então, eu estou falando aqui de uma grande empresa, com 17 mil colaboradores, entendeu? Então, você pensar em democratizar o uso da tecnologia com esse volume de gente aqui é algo bem desafiador. E o que nós pensamos, né, em tocar para frente, lá junto com todo o time, por que a gente não faz? E a gente remeteu aos hackathons. Né? Por que a gente não faz um hackathon aqui que a gente possibilite? Né? Só que o hackathon, na sua essência, ele é feito, né, uma iniciativa de curto prazo, no final de semana, onde você junta profissionais de tecnologia para que eles solucionem algum problema. Tá? Só que não era isso que a gente queria. A gente entendeu o que é o hackathon. É uma iniciativa de curto prazo, onde você faz com que as pessoas resolvam seus próprios problemas. Então, só que a gente direcionou isso para as áreas de negócio. Só que o curto espaço de tempo, quando a gente pega as pessoas que já estão prontas para poder resolver aquele problema, aí você tem que equalizar esse curto espaço de tempo. Então, em vez de fazer no final de semana, a gente resolveu fazer em 3 meses. Um hackathon de 3 meses. Muito interessante. Onde a gente forma as pessoas, as áreas de negócio, não é pessoal de tecnologia. A gente forma em tecnologias que são emergentes, né? Tipo de low code, né? Você não precisa, né, um conhecimento muito aprofundado de tecnologia para poder desenvolver as suas soluções. Formamos as pessoas e dentro dessa formação das pessoas, elas mesmas resolviam seus problemas de cada área, certo? Então, isso foi algo também que a gente viu que deu muito resultado. Apesar da gente, num primeiro momento, né, na linha da experimentação,
a gente ter formado poucas pessoas, acho que a primeira turma, a gente vai entrar agora na 4ª edição. Tá? No ano que vem a gente vai fazer já a 4ª edição, nós fechamos esse ano aqui na 3ª edição. Mas a primeira edição, a gente, apesar de colocar poucas pessoas na capacitação, a gente estava experimentando para ver se dá certo, a quantidade de aplicações que saiu depois foi imensa. Né? Então foi algo assim que a gente percebeu, percebeu que o investimento em termos de inovação, investimento relativamente baixo de formação das pessoas, a plataforma já era a plataforma que era a plataforma escolhida, né? Que também pode parecer um detalhe, mas importante você escolher uma plataforma que seja aderente ao que você enxerga para frente. Então, se a gente está pensando na democratização do uso de tecnologia, você tem que pensar numa plataforma que seja adequada a isso, né? Então, a plataforma que nós escolhemos estava adequada a isso e fez com que as pessoas conseguissem. E isso fez com que o contágio que você comentou, uma pessoa foi comentando com a outra, entendeu? Então, as outras edições, elas passaram a ser bem mais procuradas e esperadas pelas pessoas, porque elas viram que, ó, eu não preciso mais estar esperando única e exclusivamente pela área de tecnologia. Eu posso, eu mesmo, resolver os meus problemas, né? Legal. Os meus Parabéns. problemas, e isso a gente tem colocado para frente. Como eu disse, não é nada de outro mundo, não é nada, né, Mas é uma transformação digital. Mas é uma transformação, envolve contágio. tecnologia, com contágio, com as pessoas que passam a utilizar. E esse ano nós fizemos envolvendo a universidade. Nós abrimos para que a gente levasse os problemas de dentro da empresa para a universidade, para que a gente pudesse escutar novas opiniões, para que a gente pudesse escutar novos pontos de vista. E aí isso também tivemos um resultado bem interessante. Então você agregou o processo de inovação a essa transformação digital, né? Exatamente. Cara, tem 2 pontos aí fundamentais que eu gosto muito. Vocês pegaram vamos dizer assim, a filosofia do Hackathon e tiraram de dentro uma coisa que era sempre preservada, que era o tempo, era rápido, era fim de semana e tal. Vocês conseguiram olhar fora da caixa. Tudo bem, esse negócio é legal, mas por que precisa ser no fim de semana? Por que eu não faço em 3 meses? Eu acho super legal porque às vezes a gente se amarra numa ideia e se fixa no formato da ideia. Não, interessante a ideia é boa, mas tem esse ponto aqui que eu posso mudar. Vai mudar a filosofia. Sim, mas tudo bem, mas o que eu quero é essa ideia Agrega com mais esse. pra você, né? Pois é, o que vai agregar para mim. É extremamente interessante isso. E o outro ponto é esse de você ouvir as outras. Agora, como vocês estão indo, é muito importante a gente ouvir fora do que a gente faz. Se a gente ficar dentro do nosso dia a dia, olhando para nós, eu olhando para a Derlane, olhando para mim, e aí a gente não consegue perceber outras coisas que outras pessoas perceberão porque estão olhando de fora. Né? Então aí rapidamente você falou de 2 coisas que faz parte do meu discurso, do nosso discurso, né? Para os gestores. Isso é muito interessante. Traz novos repertórios para o contexto, né? Sim. E o terceiro ponto que eu ia dizer, que você, quando falou assim, a gente começou pequeno, poucas pessoas, no processo de inovação eu preciso errar pequeno, né? Errar pequeno, perfeito. Então, quando a gente falou investimento, pode assustar e tal, mas se você segue o processo de inovação, você vai ter uma segurança ali de, ter uma visão, eu estou imaginando aqui que isso pode ser legal, vou investir nisso, mas eu vou investir de modo controlado, em que eu sei que eu vou testar aqui, se der certo eu amplio, se não der eu já recuo, parto para um outro caminho. Então, perfeito, assim, foram várias lições num único exemplo. Exato. E você termina formando também, a gente percebeu que era uma oportunidade também. Eram poucas pessoas, sim, mas nós podíamos formar com aquilo que nós entendíamos que precisava ser formado. Tá? Então a gente não formou só em tecnologia, a gente formou também em mapeamento de problemas, identificação de problemas, né? Design, claro, um design thinking, digamos, adaptado, né, para que a gente pudesse fazer algo mais simplificado, mas que a gente desse o potencial da pessoa pensar no problema, caracterizar o problema, pensar na solução e defender. A gente treinou também as pessoas em pitch, né, para que as pessoas pudessem fazer o pitch, porque a gente fazia
ou a gamificação, né? A gente fez uma eleição, né, dos 3 primeiros lugares, das melhores aplicações e tudo. Então, eles tinham que fazer a defesa, o reconhecimento, né? Eles tinham que fazer a defesa do que eles tinham feito. Tá? Então, a gente aproveita aquela oportunidade que a gente tem para poder agregar coisas que são relacionadas a você destravar o pensamento de experimentação, você fazer com que as pessoas, né, você empoderar as pessoas entenderem que elas têm condições de fazer as coisas pelas suas próprias mãos, entendeu? Que o erro vai fazer parte. Então, elas começam a experimentar o erro, elas começam a experimentar a criatividade, começam a experimentar eu que vou escolher como eu vou fazer. Não tem ninguém me dizendo aqui como é que eu vou fazer. Só depende de mim, entendeu? Então, essas coisas, elas começam a ser experimentadas em menor escala e depois a gente expande. Ricardo, só fazendo essa história do erro, tem um simbolismo assim, muito interessante no videozinho que eu vi, porque a ideia é assim: esteja longe o suficiente para a sua equipe errar, mas esteja perto o suficiente para evitar um desastre, né? Então tem um simbolismo que é o John Wayne, que é um ator antigo no lago, perto de um lago, tem uma criancinha assim e a mãe, aí ele pergunta para a mãe, ele sabe nadar? Ela disse, não. Aí ele pegou e jogou dentro d'água, o menino, né? Aí a mãe se desesperou, o menino bateu o bracinho e foi até o outro lado. Então, o simbolismo é exatamente esse. Agora ele sabe, né? Exatamente. Mas ele deixou o erro, mas ele estava perto o suficiente para evitar um desastre. Qualquer coisa ele ia lá e pegar a criança. Então, assim, eu acho que essa discussão do erro é muito importante, porque eu que vivo há muito tempo na gestão, sei que esse é um grande problema que a gente tem. Medo de tomar decisão, de inovar, tomar decisão contrária a uma regra, porque existe o medo disso incomodar alguém. Então, eu acho que essa coisa do erro, eu gostei muito dessa fala, porque aí se pergunta, o que tem a ver com transformação digital? Porque a gente pode errar no processo de transformar digitalmente uma organização, mas vale a pena. Complementando aqui, Luiz, o que você colocou, o medo do julgamento da outro podcast inteiro, certo? É verdade. Isso é um grande poder, né? Sobre nós. Falando muito de visão, qual é a sua visão para o futuro, Ricardo? O que você espera, o que você imagina que a gente vai vivenciar no futuro próximo em relação à gestão? De que forma a gestão vai caminhar? De que forma a liderança vai ter que evoluir? Que as pessoas vão ter que mudar os seus comportamentos? Como é que você visualiza um futuro próximo? Porque a gente não tem muito espaço para um futuro muito distante, não, que as coisas acontecem rápido demais, cada vez mais rápido. É verdade. Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Vamos lá. Eu tive batendo um papo. Recentemente eu tenho lido bastante e experimentado bastante essas novas tecnologias, principalmente essas de inteligência artificial generativa. Tenho exercitado bastante para poder saber o seguinte, até onde é que foi, até onde é que está, né? Eu mesmo perceber, eu mesmo experimentar, além de ler, né? E eu vejo que é um potencial enorme. Até a minha base é de tecnologia, né? A minha formação de especialização é inteligência artificial. Então, desde muito tempo que eu tenho contato com essa área e eu mesmo estou impressionado com o nível que nós já atingimos até agora, certo? Então, o que eu vejo para o futuro é que vai ser, e isso que eu vou colocar aqui foi um bate-papo que eu tive com o professor Vasco, né? A inteligência, o uso dessas ferramentas de inteligência artificial generativa vai ser a nova calculadora. A gente vai passar a utilizar, então o que é que eu vejo para o futuro? Vai ser, as pessoas vão utilizar como hoje a gente vê, rapidamente a pessoa pega uma calculadora, então contas complexas, entendeu? Não, ninguém vai atrás de fazer conta complexa, pega uma calculadora aqui e faz, entendeu? Né? Não estou falando de contazinha rápida, né? Mas todo mundo usa a calculadora, o celular agora usa o celular também com a calculadora, muitas vezes é um atalho que está na frente, as pessoas usam para poder utilizar como calculadora, vai ser a nova calculadora. Mas só vai ser a nova calculadora se as pessoas entenderem que de fato é a nova calculadora. E qual é o ponto? O ponto é que sempre aconteceu e sempre vai acontecer quando você está falando aqui de novas tecnologias e a gente vai ter vários
vários exemplos, né? A gente pode até lá atrás, quando chegou a impressora, né? Que o pessoal fazia datilografia aqui, na máquina de escrever, vai perder, né? Em algum nível, de fato, isso vai acontecer, como aconteceu na história da humanidade, sempre aconteceu. Então, o que eu vejo de futuro é que essas novas tecnologias vão ser algo que vai ter que fazer parte do nosso dia a dia. Ser incorporado. Vai ser incorporado. Outra coisa que vai ser também muito incorporado é o conceito de internet. Está muito próximo de deixar digamos assim, de existir. Em que sentido? Né? Você não fala de luz elétrica. Né? Hoje você fala de luz elétrica como se fosse algo assim. Você vai para um lugar que não tem luz. Muitas vezes você, não, onde é que eu acendo a luz? Né? Então, vamos chegar no nível, né, com IoT, né, e com o IPv6, a gente vai chegar no nível assim, então não faz sentido, não está com tudo conectado. Sim. Tem que estar tudo conectado. Como assim não está conectado? Como assim eu não consigo? Como assim eu não consigo controlar essa TV aqui no meu aplicativo? Como assim eu não consigo, né, pedir qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que não esteja tudo interconectado? E as pessoas precisam só compreender, né, e eu acho que isso vai acontecer. As pessoas vão compreender. Acho que talvez a gente passe por alguma turbulência aqui pelo potencial que eu vi das ferramentas, tá? Mas eu acho que vão perceber e a gente vai ter aí muitas coisas diferentes acontecendo, muitas mudanças aí na forma com que as pessoas trabalham, na forma como as empresas atuam. Futuro promissor. Até porque, Ricardo, a gente tem hoje uma situação em que a gente tem dentro de uma empresa 4 gerações, né? Convivendo. E então, essa geração que está chegando, ela já nasceu nesse mundo já conectado. As outras estão correndo atrás ali, mas para essa nova que está vindo, faz parte total já da realidade, já é incorporada. Então, é muito mais fácil para elas impulsionarem essas tecnologias que, de fato, sejam incorporadas e que, de uma forma, levantem uma onda ou contagiem todas as demais gerações que a gente vive no mundo, que a gente vive muito mais do que antigamente, né? Então, a gente vai conviver com isso por muito tempo. Então, realmente, eu acho que é uma mudança cultural, como a gente falou desde o começo, que veio para ficar, não tem essa coisa de, não, eu não acho, não acredito, né? Que veio para ficar. E que a gente tem como elemento principal as pessoas. Sim. Não é? Você colocou um ponto aqui que é da nova geração. Então, aproveitando aqui, tem uma oportunidade muito grande. Porque a nova geração, de fato, ela está acostumada a usar tecnologia. E hoje a gente tem um déficit muito grande em quem quer criar tecnologia. Sim. Então, a massa de quem quer usar tecnologia é muito maior do que quem quer criar tecnologia. Então, para quem gosta aí de criar as coisas, tem um campo aí de trabalho aí bem grande, bem aberto e precisando de muita gente aqui para poder dar continuidade. Eu até dizer que eu vejo para o futuro que as escolas já vão trabalhar nas crianças a capacidade e desenvolver a habilidade de criar tecnologia. Que hoje a gente precisa ir para o mercado, né? Precisa se tornar um profissional para começar. Mas no futuro próximo, já para as crianças nas escolas já vão iniciar esse processo de construção de tecnologia. Vamos encerrando. Ricardo, dê o seu recado final. Você quer divulgar o seu Instagram? Como é que você fecha para a gente aqui o nosso bate-papo? Bom, primeiramente mais uma vez agradecer o convite, né? Foi um papo super bacana aqui, né? Um prazer revê-los, né? Depois trabalhamos juntos, então sempre é muito bom, assim, depois de um tempo, a gente voltar a rever os amigos com quem a gente trabalhou, com quem a gente conseguiu realizar alguma coisa dentro do trabalho, né? Então é sempre muito bom. O meu Instagram, como você colocou, certo? Eu diria que é o seguinte, eu sou um gestor que por enquanto ainda estou bem comedido, né, no sentido do uso das redes sociais, inclusive tem me sugestionado, algumas pessoas têm me sugerido, né, Ricardo, você podia ter um canal, você podia ter né, usar mais o Instagram, por que você não usa seu Instagram, compartilhar mais informações, e é algo que eu tenho pensado a respeito, tá? Para vocês que estão nos assistindo, né, aproveitem, né, os outros episódios, né? Eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido
Se essa nossa conversa aqui tiver feito com que alguma pessoa que viu, uma só, se tiver mudado a cabeça dessa pessoa no sentido das coisas que a gente, claro que ela concordando com o que a gente colocou aqui, fez com que ela mudasse, eu acho que aqui a gente está com a missão cumprida. Verdade. Eu queria realmente agradecer, Ricardo, porque você contribuiu bastante, né, não só com o público, mas com certeza comigo e com a Derlândia aqui no nosso processo de conhecimento, né? Eu queria até aproveitar, Derlândia, de repente a gente colocar uma reflexão para as pessoas. O que você está fazendo para inovar na sua empresa, na empresa que você trabalha? Qual é o seu papel e o que é que você está fazendo? Fica essa reflexão aí para vocês. Eu queria pedir sua permissão para a gente deixar essa reflexão, porque é uma forma das pessoas tirarem um proveito ainda maior do que a gente conversou aqui. É o momento de parar e refletir, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, concluímos mais um episódio. Muito honrado. Com chave de ouro, pois é. Ricardo, foi muito bom mesmo. Eu gosto de contar história, a gente vai ficando mais velha, que tem muita história para contar. Mas com esse cidadão aqui, nós ganhamos tantos prêmios. Não sei se ele lembra dessa história. Ganhamos tantos prêmios que a empresa. Tinha uma empresa que todo ano a gente ganhava em prêmios, dados abertos, né, Ricardo? Tinha esse negócio de dados abertos. Dados né? abertos foi um dos prêmios que a gente ganhou. Pronto. E a gente ganhava, tanto que a empresa patrocinadora da premiação pediu que a gente não escrevesse mais a empresa. Foi muito interessante isso, porque era uma coisa inovadora naquele momento, dados abertos, né? Era uma coisa que quase ninguém fazia. E a gente ganhou muitos prêmios, né? Então lembrei aqui desse episódio. É verdade, que tinha como objetivo fomentar, né? Exatamente. Fomentar que todos os órgãos e instituições participassem. Exatamente. Mas como todo ano a gente ganhava. Né? Foi, exatamente. Obrigado pela participação de vocês. Derlândia, você conclui aqui o nosso episódio. Só dizer muito obrigada ao Ricardo, obrigada ao Luiz, meu parceiro, e que a gente espera que esse episódio tenha sido relevante, que tenha de fato contribuído para vocês de alguma forma. E já vamos aqui imaginar e pensar no próximo, que também a gente possa agregar, assim como a gente agregou com esse. Tchau, tchau. Tchau.